Muito boa tarde. Encontros essenciais com o Cristo. Fabuloso que tenhamos feito toda essa trajetória, não é? Foram 56 encontros, 56 semanas, pouco mais de um ano ininterrupto de encontros essenciais com o Cristo. Nada mais essencial que o Cristo e nada mais essencial com o Cristo que nos encontrarmos com Ele profundamente, mais profundamente que nós alcançarmos. Essa é a nossa proposta. Já fizemos o Sermão do Monte, o coração do Evangelho, já fizemos um estudo sobre o mandamento maior, o sentido da vida, o objetivo da existência segundo Jesus. E agora, como fechamento, estamos fazendo a ativação do Pai Nosso. Porque não existem palavras mágicas, palavras que por si tenham poderes. O que confere poder para a palavra é o Espírito. O próprio Jesus disse isso ao dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É a reflexão, é o sentimento que imprimirmos as palavras, que ativando as palavras, confere a elas poder. Então, esse conjunto maravilhoso de palavras que é o Pai Nosso, a oração dominical ensinada por Jesus, só poderá cumprir a sua função de chave para a nossa existência se nós ativarmos. É chave porque maus pensamentos geram más atitudes, atraem más companhias, que geram ainda piores pensamentos, que agregam ainda piores atitudes e piores companhias num ciclo sem fim. Exceto quando tomamos consciência desse ciclo e ativamos nossa vontade. Ativamos mecanismos de elevação do padrão vibracional. Olha como é importante o vigiar e orar, porque atentos ao nosso padrão vibracional, só assim conseguimos perceber quando ele baixa, e atentos e sensíveis à baixa da vibração em nós, ativamos oração, longe de ser conjunto decorados convencional de palavras, mas oração como tudo o que de verdade elevar nosso padrão vibracional. Contato com a natureza, de coração aberto, prática de arte elevada, boas leituras, boas músicas e orações, mas orações ativadas. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Já fizemos diversos versículos do Pai Nosso. Hoje nos debruçaremos sobre aquela parte em que Jesus nos ensina a falar assim na terra como no céu. Como todo Pai Nosso, há muito tempo seguimos falando assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, mas o que há nessa frase?
Que chaves há dentro da chave? Ninguém pode pretender esgotar Jesus Cristo, mas refletindo podemos tirar algo mais e nos estimular a continuar aprofundando, continuar expandindo, continuar tirando algo mais. Vamos lá? Muito bem. Assim na terra como no céu. Deixe essa frase, essas palavras reverberarem no seu peito. Assim na terra como no céu. De nossa parte, enxergamos nesse convite, nessa chave oferecida por Jesus, o segundo princípio deixado para nós na obra Caibalion, atribuída a Hermes Trismegisto. Você já ouviu falar? Hermes Trismegisto, luminar da cultura egípcia. Há um tempo, só há especulações sobre qual seria esse tempo, 3.000, 5.000 antes de Cristo, mas houve um tempo em que todas as religiões tinham uma face exotérica com X e esotérica com S. O ex era para fora, o ex era a religião para as massas, para a distração das massas, as encenações, os grandes ritos, e a religião esotérica para dentro era acessada mediante processos iniciáticos, onde pessoas selecionadas eram levadas a iniciar-se no primeiro estágio e escolhidos, entre os escolhidos, eram convidados a serem iniciados em segundos estágios, terceiros, etc. Hermes Trismegisto, como grande sacerdote de uma organização, de uma religião iniciática, propôs 7 princípios que foram depois compilados nessa obra Caibalion. O segundo desses princípios diz assim: o que está em cima como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Vamos repetir? O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima, no princípio que foi batizado de princípio da correspondência. Correspondência seria uma resposta simultânea. Respondência vem de resposta, fala de eventos simultâneos. Então haveria uma resposta. Os planos seriam uma resposta uns para os outros, um espelhamento uns para os outros. O que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo. E Jesus, não sei o que você entende, mas teria expresso esse princípio ao nos ensinar a dizer: assim na terra como no céu. A terra, o que está embaixo; o céu, o que está em cima. O que você acha disso? Pelo conteúdo, pelo significado das palavras, é até óbvia a semelhança. Então há
uma semelhança extrema, grande, profunda entre a proposta de Jesus e a proposta de Hermes Trismegisto no Caibalion. Mas o que esse princípio da correspondência quer dizer? Primeira grande pergunta. Quando olhamos em profundidade a realidade, o pequeno, o micro, guarda muita semelhança com o macro. A primeira vez que nos deparamos com a representação da realidade intraatômica, o micro, a maioria de nós percebe uma semelhança muito grande com o sistema solar, a realidade macro. O núcleo atômico, com os elétrons circulando em órbitas em torno do núcleo, é muito semelhante ao Sol, e os planetas orbitando em torno do Sol. Não é verdade? Assim na Terra, a matéria, como no céu, o Sol. O Espírito. Para além da realidade material e física, há uma ideia espiritual, no assim na terra como no céu. Do que está embaixo é como o que está em cima. O que você acha? Os profetas disseram e Jesus confirmou uma verdade profunda, que até hoje a maioria dos ditos cristãos ainda não percebe, ainda não absorve. O profeta disse, e Jesus repetiu: vós sois deuses. Mesmo os enlouquecidos dos hospícios, com pensamento megalômano, complexo de superioridade, dentro do qual se dizem presidentes de países, se dizem ídolos das músicas, mesmo esses enlouquecidos não se chamam deuses. Como é que o profeta e o Messias foram dizer que somos deuses? A revelação dos Espíritos vem trazer uma compreensão interessante a respeito disso, ao dizer que 3 princípios são os formadores do universo: a matéria, o espírito e Deus. Que matéria e espírito compõem tudo que existe. Que em todos os estágios da criação há matéria e espírito. Que tudo que existe na criação, nós inclusive, nada mais somos que um princípio material e um princípio espiritual conjugados, relativamente superiores e relativamente inferiores numa escala evolutiva, que vai do átomo ao arcanjo. Todos nós já fomos átomo, condição em que o princípio material
estava formado, mas era simples, e o princípio espiritual também estava ali, mas também era simples. Estavam ambos os princípios no átomo, muito mais como potenciais do que como realidade. Quando evoluímos do átomo, do mineral, ao vegetal e depois ao animal, evidentemente, o princípio material, o princípio atômico, foi se tornando complexo, foi se sofisticando, foi evoluindo. Igualmente, o princípio espiritual também foi evoluindo. O princípio atômico, o princípio material e o princípio espiritual, quando da evolução para o vegetal, ganharam insensibilidade. Quando evoluíram para o reino animal, os dois princípios propiciaram a criatura emoções, sentimentos. Os animais têm sentimentos, claramente. Quando o ser evoluiu dos animais para o hominal, para o reino hominal, nova complexidade. Nos átomos, nos genes, no DNA e também nas emoções, na capacidade de reflexão, na autoconsciência, há um grande salto do reino animal para o reino hominal. Mas o que ganhamos que não tínhamos antes? Nada ganhamos propriamente, porque a mesma dupla de princípios, o material e o espiritual, que constituía o átomo, o mineral, o vegetal e o animal, compõe também o hominal. A diferença é que esses dois princípios vão ganhando em complexidade, vão ganhando em realização. Porque primitivamente, os dois princípios eram mais potenciais do que realidade. E esses princípios vão se realizando. Evolução é uma realização dos princípios material e espiritual. Assim como a evolução que nós conquistamos é ainda muito primitiva frente ao reino angélico, onde esses potenciais estão muito mais desenvolvidos, muito mais realizados. Assim é fácil compreender o que era Jesus, os prodígios realizados pelos anjos, e aqui na Terra, os prodígios realizados pelos médiuns, pelos sensitivos, pelos paranormais. Relembramos Jesus dizendo: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Todos os milagres que ele fez, todas as curas, todo o maravilhoso dom de inteligência e de amor, nós também desenvolveremos. O que nos falta? Realizar os potenciais que jazem dentro de nós, assim como a árvore jaz dentro da semente, esperando condições propícias para estourar a casca e realizar os seus tremendos potenciais num grande indivíduo que gerará novas sementes.
Assim no grande como no pequeno. Assim na matéria, na terra, como no céu, na dimensão espiritual. Muito bem, se já entendemos isso, e esse foi nosso estímulo até agora, precisamos também compreender que diferença faz essa compreensão na nossa evolução. A nossa compreensão é que simplesmente toda a diferença. Nesse pequeno trecho da oração do Pai Nosso, há tudo que se pode e se precisa aprender na evolução espiritual. O que por si só já é o princípio do fractal, já é o princípio hermético, já é o princípio do Kybalion. Porque no pequeno, que é uma parte do Pai Nosso, está o todo, que é a revelação espiritual. Jesus não disse, quando falou do mandamento maior, que naquelas duas frases, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, está contida toda a lei e os profetas. Imagine, toda a lei e os profetas compreende o Antigo e o Novo Testamento, todos. Todo aquele conjunto grande de palavras, aquele número significativo de livros e de revelações, profetas, histórias, tudo contido em duas frases. Qualquer fragmento de sabedoria profunda conterá o todo. Qualquer átomo contém o sistema solar. Assim, no micro como no macro. Assim na terra como no céu. O que está em cima é como o que está embaixo. Então a importância desse trecho é gigantesca se nós aprofundarmos o conhecimento. Como fica o novo mandamento? Como fica o mandamento maior de Jesus à luz dessa compreensão? Podemos evocar também o cumprimento indiano, hinduísta, do Namastê. Quando os indianos, os hindus, dizem que o Deus em mim respeita, procura e ama o Deus que habita em você, ele nos dá uma excelente dica de como esse princípio da correspondência ativa, potencializa e realiza o versículo do Pai Nosso que diz assim: na terra como no céu. Porque sim, há uma fagulha de Deus, do Criador, colocada na criatura. Cada pequena parte contém a realidade ampla, em potencial, o que na criatura maior, desenvolvida, está cada vez mais realizado. Claro que não podemos amar, nem em nós, nem nos outros, as sombras, os erros. Claro que não é ao ego, ao corpo, que Jesus nos ensina a amar. Claro que não é na aparência, mas na essência. Não é evidente isso?
Então, quando os hindus falam Namastê, se eles, aqueles hindus que refletirem sobre o Namastê, têm uma base fantástica, tão importante e tão significativa quanto amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as partes, sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Porque se o amor que Jesus propõe e praticou não é um amor na superfície, onde somos todos tão diferentes, homens e mulheres, brancos e negros, idosos e jovens, esse amor profundo é, na essência, onde somos todos espíritos, apenas temporariamente vestidos de brancos e negros, mulheres, homens, idosos e jovens. Amarmos-nos de verdade, amarmos-nos essencialmente, é amar o Deus que habita em você. E assim fica claro que sim, amar o Deus que habita em todas as criaturas à nossa volta é tão importante quanto amar o Deus que habita a nós mesmos. E em profundidade é a mesma coisa que amar Deus acima de todas as partes. Amar o todo, amar a essência, amar o profundo, para além da aparência e da superfície. Não é bonito isso? Não é essa a sensação que temos nos nossos momentos mais profundos de amor? Lembre-se deles. Quando você se inebriou com o pôr de sol, com o nascer de sol, olhando as estrelas numa noite muito estrelada, contemplando o nascimento de um filho, de um sobrinho, de um neto. Num momento de integração com uma planta, abraçado a uma árvore, com o pé no chão, sentindo a energia da terra, acarinhando um animal, abraçando um cavalo. Não vem uma sensação de plenitude? Naquele momento de amor, nós somos muito mais do que dois seres. Como disse Jesus, num momento luminoso, meu Pai e eu somos um. Nos momentos nossos de integração, nós somos um com a árvore, um com a terra, um com os animais, um com nossos netos, nossos filhos, um com o ser amado. É a grande definição sensorial, vivencial, prática do amor. Ser um com o outro. Ao dizer, meu Pai e eu somos um, Jesus disse, eu amo a Deus. Nós também dizemos, mas não sabemos ainda o que é o amor. Eu amo a Deus. Pior, alguns acham que é elogio, eu sou temente a Deus. Imagina. Que pai gostaria de ouvir isso de um filho? Eu tenho muito medo do Senhor. Que ignorância nossa, não é? Eu amo a Deus. Eu quero amar cada vez mais profundamente a mim mesmo, cada vez mais profundamente a você. Eu quero ser um com Deus, eu quero ser um com o amor, eu quero amar o amor. Esse é o estágio máximo da expansão do ser, da evolução da essência em nós. Você não acha? É quando eu descubro o todo que está em tudo.
a totalidade que está em cada uma das aparentes partes. Que a fragmentação é uma ilusão, que a separatividade é uma ilusão, que o egoísmo é uma ilusão e que precisam e que serão superados por todos ao longo da eternidade, rumo a essa integração com o todo que está em tudo, numa integração total, numa expansão total, numa realização total do amor em nós, enxergando o amor em tudo, porque Deus é amor. E nós, sendo deuses, somos amor também. Com a diferença de que nós somos em potencial, os espíritos superiores estão em processo mais avançado de realização. Jesus está num estágio avançadíssimo de realização, ele e o Pai são um. E nós um dia, como ele mesmo diz, faremos tudo o que ele fez, seremos tudo o que ele é e mais. Que assim seja, agora e para sempre. Que toda a humanidade, agora vamos fazer a segunda parte do nosso encontro, que é a prestação de serviço, o transbordamento. Que toda essa humanidade que se embriaga, que se ilude na separatividade e faz guerras, porque imaginou fronteiras entre povos, já é motivo de guerra. Enxergou competições entre times, entre religiões, entre sexos, entre raças, e faz perseguições, humilhações, bullying, guerras. Para toda essa terra iludida, todos nós precisamos perceber que a matriz de toda infelicidade, de toda violência, é essa ilusão da separatividade. Que toda felicidade tem por base a integração. E que só há integração verdadeira no amor. E que a transição do egoísmo ao amor se dá em exercícios cotidianos de colocarmos-nos no lugar dos outros, de fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que toda a humanidade receba em seu coração essa profunda ferramenta, essa profunda verdade. Porque o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. Ninguém vai a Deus, que é o amor perfeito, sem realizar em si o amor que está em nós. Graças a Deus, que essa consciência nos faça transitar dessa triste e pesada violência e infelicidade na qual afundamos, para o amor e a felicidade, que um dia será a realidade de absolutamente todos nós. Paz na terra aos homens de boa vontade. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Amemos o próximo como a nós mesmos. Amemos o todo, acima de todas as partes. Amém. É muito forte e muito intenso isso. Não é para vocês também? Maravilhoso que a gente possa sentir a força dessa verdade, a força dessa reprogramação para o um, para a unidade, para o amor. Muito bom. Fizemos então nosso estudo, nossa prestação de serviço, nossa integração pelo serviço amoroso. E agora vamos saudar uns aos outros e
Se tiver qualquer observação, fazer um comentário. Vamos lá? Erilde Pimentel, Emir Cajazeira, dizem amém para essa oração de integração no amor. Gugu Souza, que sempre renova a sua gratidão. Não basta aprendermos, precisamos refletir e começarmos a praticar. Muito bem, Gugu, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Rita de Cássia Monteiro, Vitória Regina Barbosa, Cristiane Fraga, Emir Cajazeira. Muito bom estar com todas vocês. É realmente um prazer vivermos na amizade esse sublime exercício do amor. Muito grato a todos vocês. Transbordem, compartilhem, multipliquem essa semente de amor que nós plantamos hoje em nossos corações. Porque a Terra nunca precisou de tanta paz, de tanta integração, de tanto amor. Pratique. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Sirva com compaixão e com gratidão. E isso será para nós um passo seguro rumo ao amor de Jesus, rumo ao amor de Deus. Muito grato, um prazer estar com vocês. Na semana estaremos juntos no Oração Ação, continuando nossos estudos muito gratificantes em cima do Livro dos Espíritos. Venha conosco, será um prazer estarmos juntos todos os dias na nossa página do Facebook, em lives, às 18 horas, a hora do Ângelus. Estaremos juntos, continuando e semeando esse exercício que se transformará, sem dúvida nenhuma, numa árvore muito frutífera, muito nutritiva, muito acolhedora. Ótima semana para vocês todos, um prazer aprendermos juntos.